Último dia, então, da 20ª Expo Direto Cotrijal, na cidade de Não Me Toque, capital nacional da agricultura de precisão. Essa feira consolidada no calendário nacional como uma das maiores, mais importantes feiras do agronegócio. Também uma feira de caráter internacional, mais de 70 países participam dessa edição, 534 expositores e até hoje 225 mil visitantes circulando pelos 98 hectares de parque aqui na cidade de Não Me Toque. Estamos aqui, então, entrevistando Luiz Carlos Reis, senador mais votado nessa última eleição de 2018, com mais de 2.300.000 votos, e que também comemora, junto com a feira, 20 anos de vida política. Senador, como é que é 20 anos à frente, acompanhando todas as transformações do agronegócio e contribuindo politicamente para o produtor rural? Prazer, Thaís, falar com você, com o pessoal do Agro Rural, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, um abração a todos vocês. E dizer que a força do agronegócio, quando eu me elegi a primeira vez, em 1999, eu dizia, a minha bandeira é agricultura. Claro que a gente trabalha pelo Brasil, pelo Rio Grande, mas tem um foco principal. Alguém vai para a saúde, alguém vai para a educação, sei lá, cada um tem os seus focos e o meu foco sempre foi voltado para a agricultura. A agricultura, os agricultores que me deram, produtores rurais, de uma maneira geral, essa expressiva votação como deputado, que eu me elegi 5 vezes, tendo sido ainda em 2014 o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, e agora o senador também mais votado do Rio Grande do Sul. Claro que agora é diferente, porque agora Porto Alegre votou no Luiz Carlos Reis, Caxias votou no Luiz Carlos Reis, Novo Hamburgo votou, cidades que eu nunca fiz campanha, apenas simbolizando essas três cidades, grandes cidades do Rio Grande do Sul. Passo Fundo votou em nós também, em função, vamos dizer assim, de uma nova proposta. O pessoal queria mudar, mudou com Jair Bolsonaro, presidente, e mudou com Luiz Carlos Reis para o Senado Federal. Como é que está agora essa aproximação desse novo governo? O vice-presidente general Mourão esteve aqui na Expo Direto. Tem a questão do endividamento agrícola, que é uma pauta que está sendo retomada pelo senhor. Como é que está tendo esse diálogo junto com a nova presidência? Primeiro, é um governo mais voltado para a direita. Tem lado, o que nós não vimos no Brasil há 30 anos. Tem hoje. Então essa é uma parte, o governo alinhado em certas questões, tirando a ideologia do processo e tocando pragmaticamente aquilo que o Estado do Rio Grande do Sul precisa e que o Brasil está precisando hoje de um desenvolvimento. Então é um governo diferente, focado na livre iniciativa, que é o que nós estamos trabalhando. A questão do endividamento é uma bandeira. Eu já trabalhava esse assunto dos anos 80, 84, 85, 86, fizemos a securitização nos anos 90 e agora precisamos de uma nova securitização. Muita gente hoje está precisando. O arroz, principalmente, é a cultura mais, vamos dizer assim, atrapalhada nesse momento. E produtores de outros segmentos também. A maçã também tem um pedaço da maçã que precisa. E alguém da soja com menor proporção, alguém do leite, enfim. Mas nós estamos buscando essa negociação com o governo federal. Não gostei da proposta que foi apresentada a semana passada. O custo de 10%, 11%, 12% é inviável para um agricultor. Então eu vejo que não tem condições de algumas atividades remunerar 10% ao ano, 11%, 12% ao ano para poder fazer a renegociação. Essa que nós fizemos era uma totalmente diferente quando nós fizemos a securitização lá atrás, né? Depois eram 8 a 10 anos, juro de 8 a 10%, depois com o Pratini de Moraes nós reduzimos o juro, fizemos lá 2, 3% de juro ao ano, juro prazo de 25 anos, sim. É uma situação totalmente diferente, com os descontos que nós damos ali para o pessoal do PESA, do Recopa das Cooperativas, ou mesmo do produtor direto que tinha ali, foram valores bem substanciais e reergueu a agricultura brasileira naquele momento. Nós saímos de 83, 84 milhões de toneladas quando o Fernando Henrique assumiu em 99, entregamos para o Lula, primeiro ano do Lula, com 120 milhões de toneladas. Subiu 50% em 4 anos. E um dos pontos foi o endividamento que nós conseguimos resolver. Tiveram outros, mas principalmente o endividamento aumentou a produção do Brasil em 50% em 3 anos e meio. Veja a diferença que foi de uma negociação bem feita para os agricultores. Então, o governo gastou dinheiro, sim, mas o governo do Brasil ganhou 50% de aumento na produção apenas em 3 anos e meio. Como vocês pretendem, então, articular para poder mudar ou alterar a proposta do ministro Paulo Guedes? São duas coisas. Uma é a dívida, nós estamos focando, e a outra é o Plano Safra 2019-2020.
ele quer totalmente liberalizar, fazer juros de 8, 10, 12% no mercado. Nós não conseguimos aguentar isso. São duas coisas. Uma é trabalhar a dívida, vamos continuar trabalhando essa questão para que eles possam rever essa posição, trazer taxas mais acessíveis aos produtores, criar um tal de um fundo garantidor, ótimo, mas o fundo o produtor vai ter que pagar 4%, ele tira 4% do valor da dívida e faz um financiamento de 4%, ok? Precisa da garantia, ok? Ajuda, mas o juro ainda é muito caro. Essa questão nós vamos trabalhar. Assim também, nós estamos debatendo aqui na Expo Direto Cotrijal uma audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado para reforçar a posição da ministra Tereza Cristina que nós não podemos aumentar as taxas de juros. Tem que manter para o Pronaf e tem que manter para a agricultura empresa do Pronamp, do médio e também da agricultura empresarial. Por isso, nós estamos debatendo aqui na Expo Direto Cotrijal com os representantes do Ministério da Agricultura Familiar e também da agricultura empresarial, que o volume de recursos e as taxas de juro não possam ser aumentadas, bem como a questão do seguro agrícola. Nós temos que aumentar o volume de recursos do seguro agrícola para a nossa agricultura. Os 400 milhões que foram liberados na safra 18-19 é insignificante para o tamanho da nossa agricultura. Temos que ter mais de R$1 bilhão de recursos. E aí o arroz, que é muito sensível, o trigo, que é muito sensível, o leite, que é muito sensível, as culturas sensíveis, as atividades sensíveis, tem que ter assegurado. A maçã, a uva, a fruta, né? Então essas atividades precisam de seguro agrícola. Então isso nós temos que acertar, que a gente possa ter volume de recursos, taxas mais baratas e também o seguro agrícola funcionando. Além desse seu pleito que interfere diretamente no bolso, né, do produtor rural, o senhor está trazendo aqui para a Expo Direto uma outra discussão, que é a abertura de um porto na cidade de Torres, no litoral. Explica para a gente como é que é isso. Dr. Carrion, ex-prefeito de Passo Fundo, ex-deputado federal, um entusiasta, nos trouxe essa ideia no ano passado, ainda quando candidato, para que a gente trabalhasse essa questão. Falamos em Torres, falamos no litoral, o pessoal abraçou a ideia, o prefeito Carlos, que é o prefeito de Torres, mostramos a eles que não atrapalha em nada as praias, porque o pessoal do comércio, dos hotéis, tinha preocupação, isso vai atrapalhar a praia de Torres. Não atrapalha a praia de Torres, porque é fora da cidade, fora das praias de Torres. Então, entre a Lagoa do Itapeva ali, até Arroio do Sal, por ali, hoje o Ministério da Marinha já está fazendo a batimetria, já tem uma grande empresa de engenharia que contratou às suas expensas um estudo com empresas de porte internacional, para que nós possamos, no momento certo, entregarmos no Ministério da Infraestrutura e também na ANTAC, na Secretaria dos Portos, essa proposta de um porto totalmente privado. Fomos com o Dr. Carrion, com empresários da região de Caxias, da região do litoral também de Torres. Fomos ver um porto de Itapuá, Santa Catarina. Porto totalmente privado, funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia, totalmente privado. Funciona com grande resultado. Santa Catarina tem 5 portos. Será que eu não posso sonhar com um segundo porto para o Rio Grande do Sul? Então essa é uma bandeira que nós abraçamos juntamente com o Dr. Carrion, juntamente com o prefeito Carlos lá de Torres e com empresários da Serra Gaúcha, com a nossa Universidade de Caxias do Sul, que abraçou fundamentalmente. Então eu vejo que no norte do Rio Grande do Sul, região de Passo Fundo, Carazinho, Vacaria, Não Me Toque, enfim, esta região norte, as cooperativas, as cerealistas, as indústrias que demandam aço, as indústrias que levam soja, as indústrias que trazem adubo para esta região terão um custo mais barato. A logística do Rio Grande do Sul tem que mudar. E aqui nós temos uma primeira alternativa para melhorarmos a logística do nosso estado. E o senhor, que é engenheiro agrônomo e tem acompanhado todas essas tecnologias aos seus 20 anos de vida política, visitado muitas feiras, conversado com muitas lideranças do agronegócio, muitos empresários e acompanhando toda essa pesquisa, como é que o senhor avalia, né, afastando um pouco o político, o engenheiro, como é que o senhor avalia toda essa tecnologia que está sendo implementada para auxiliar também, e também ter o acesso dos produtores, né? Por isso que tem também essas linhas de investimento. E como é que o senhor avalia esse cenário tecnológico que cada vez está mais imerso dentro do agronegócio? Para quem saiu de um ginásio agrícola em Candelária em 1966, um técnico agrícola no Alegrete em 1969, na Faculdade de Agronomia em Santa Maria em 1973, então o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo de 73 até agora, nós vimos essa inovação fantástica.
não é o político de 20 anos, é o agrônomo, é o técnico de mais de 40 anos que nós estamos nessa atividade. Estou em São Borja trabalhando como agrônomo e hoje como produtor rural desde 1974, quando eu cheguei em São Borja. Bom, eu conheço essa área, é a minha área. Então, a gente vê essa inovação que nós vemos aqui hoje na Expo Direto Cotrijal, fantástico. Então, isso é uma oportunidade para os mais de 250 mil produtores que vieram aqui de todos os cantos do Rio Grande do Sul e até de fora do Rio Grande do Sul, para ver essa tecnologia, ver essa maravilha. Então, isso é importante para quem é do ramo, como eu sou, um agrônomo, um técnico, enfim. A gente vê que essa inovação está sendo colocada à disposição. Por isso que a agricultura brasileira está dando saltos fantásticos de produção e produtividade. O Centro-Oeste brasileiro, uma maravilha. E eu recordo agora de uma frase de um agrônomo que eu tive orgulho de conhecer, Norman Borlaug, né? Prêmio Nobel da Paz, quando ele nos dizia: estive com Paulinelli, nosso grande ministro da Agricultura, estive com Paulinelli vendo o Cerrado brasileiro nos anos 70, quando os governos militares abriram essas fronteiras aqui. Ele profetizou que ali não daria nada. Veja a maravilha de um Tocantins, de um Goiás, de um Mato Grosso, do Mato Grosso Sul, de um Piauí, enfim, qualquer canto produzindo maravilhas. Então esse é o Brasil diferente, dos produtores rurais em primeiro lugar, pela sua capacidade, dos nossos técnicos de uma maneira geral, dos pesquisadores, das nossas empresas, enfim, isso aqui é um Brasil diferente, por isso que o mundo nos teme. O mundo sabe da capacidade, principalmente do produtor brasileiro, e sem subsídio que tem os europeus, que tem os americanos, que tem os asiáticos, está produzindo muitas vezes tirando dinheiro do bolso. No caso do arroz nesse momento, que paga para produzir, em 29 anos, teve 20 anos de preço negativo, apenas 9 anos de preço positivo, e o cara continua teimando plantando arroz. A soja é mercado internacional, é uma outra realidade. As nossas entidades, tipo a ProSoja Brasil, tipo a Brapa Brasil, são entidades que dão exemplos. Então aqui, e vou falar para o agro rural. Vou falando aqui na primeira mão, esta semana, terça-feira, com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Benítez do Paraguai, eu dava uma ideia. Nós, e vou levantá-la, vamos juntar os produtores de soja do Brasil, que é o maior produtor do mundo, os produtores do Paraguai, que é o quarto produtor do mundo, eu dizia ao presidente, ele topou, pegarmos a Argentina, que é o terceiro produtor do mundo, para nós fazermos tipo de uma OPEP do soja, nos organizarmos com a nossa soja para bater contra os americanos, contra os chineses, enfim, essa organização para fortalecermos a produção. Então, organizarmos a produção desse país, afinal, o mundo precisa da nossa soja. O mundo precisa. Então, se juntarmos a força do Paraguai, que é o quarto, da Argentina, que é o terceiro, do Brasil, que é o primeiro, seguramente o mundo vai nos respeitar. Não é cada cooperativa, cada cerealista, cada trade vender do jeito que vende. Não. Nós podemos nos organizar para fortalecer o produtor rural, dar mais renda ao nosso produtor, não só para vender, mas também para comprar. Os nossos insumos hoje dominados, defensivos, fertilizantes, máquinas, juros, bancos, diesel, tudo é meia dúzia de empresas. Então a organização que nós possamos fazer, pode sonhar, vamos sonhar com uma OPEP da soja. Tipo os árabes fizeram com o petróleo, nós podemos fazer com a nossa soja, vamos fazer com o nosso boi, vamos fazer com o nosso arroz, vamos fazer com a nossa agricultura. Então, até o final do mandato, nós estamos, então, nos encaminhando para uma organização internacional da soja, então, liderada pelo Brasil. Estamos lançando a ideia, já conversamos com o presidente da ProSoja Brasil, já conversamos com o presidente da Brapa Brasil, vamos conversar com as nossas entidades, nossas federações de agricultura, enfim, as nossas cooperativas, os nossos cerealistas, vamos nos organizar para que a gente possa fazer essa junção de esforços em prol do Brasil. Afinal, se nós somos um líder mundial, né, e o Brasil é respeitado no mundo inteiro, pode escrever. Aqui está falando alguém que é do ramo, é um técnico da área, né? O Brasil será a maior nação agrícola do planeta. Nós vamos alimentar o mundo, desde que a ideologia não nos atrapalhe com questões indígenas, quilombolas, MST, questões ambientais, questões trabalhistas, se nos deixarem trabalhar, não botarem a nossa mão no bolso, como os governos botam a mão no bolso. Um detalhe, peguei um trabalho que a nossa Federação de Agricultura, nosso competente Antônio da Luz fez. Mostramos que o soja, o milho, o arroz, o trigo, o boi e o leite pagaram no Brasil, o ano passado, mais de 51 bilhões de reais de impostos federais ou estaduais. Então, o maior sócio nosso, quem é? É o governo, os governos. E depois os bancos
e depois as indústrias altamente organizadas. Temos que nos organizar do lado dos produtores e é o que nós vamos fazer. Muito obrigada, senador. Que o senhor tenha um excelente debate hoje sobre esse Porto de Torres e que todos os seus pleitos aqui se realizem. Então, um excelente trabalho para o senhor, para a sua equipe. É muito trabalho, né? Para quem não sabe, um senador trabalha bastante, viu? O conteúdo que o senador tem, todo o conhecimento e todas as ideias que vão acontecendo, tudo para melhorar, para viabilizar a vida do produtor brasileiro e também da nação brasileira, né? Que o produtor brasileiro ele não vive num mundo à parte, ele está inserido dentro do contexto social e econômico brasileiro e a gente acaba se beneficiando e precisando disso aí. Muito obrigada. A revista Agro Rural, na cobertura da Expo Direto 2019.